Olá pessoal, sou o professor Pedro do Ensino Religioso. Na nossa aula de hoje vamos falar sobre religiões ocidentais e religiões orientais. Por religiões ocidentais, refiro-me ao judaísmo, cristianismo e islamismo. Por religiões orientais, refiro-me especificamente ao hinduísmo, budismo e taoísmo. Para entendermos estas religiões e suas respectivas diferenças, vamos imaginar um cenário em que duas pessoas nascidas em contextos diferentes estejam conversando. Uma dessas pessoas nasceu no Oriente, segue o hinduísmo. A outra pessoa nasceu no Ocidente e segue o cristianismo. Diante dessas duas pessoas são colocados alguns temas para serem debatidos. O primeiro tema é Deus. Como Deus é entendido e compreendido dentro dessas culturas diferentes? Para o cristão que nasceu no Ocidente, Deus é um ser superior. Deus é o ser criador, que criou o cosmos, o universo. Deus também é um ser transcendente, que ultrapassa a nossa imaginação. Deus é um ser superior. Para o Oriente, particularmente para quem segue o hinduísmo, Deus é uma força imanente, ou seja, uma energia cósmica que cria e recria o universo de épocas em épocas. Isso mostra as diferenças entre essas religiões. O outro tema abordado é sobre a história. Aqui no Ocidente a gente aprende que a história é linear. Ela tem um começo, meio e fim. Então, teve um começo para o mundo, o universo está em desenvolvimento e um dia o universo vai acabar. Então, é uma história linear. Ela tem um começo, tem um meio e tem um fim. No Oriente, inclusive no hinduísmo, a visão da história é cíclica. Ela não tem começo nem fim. Até porque na concepção hindu, o universo ele se recria a cada bilhão e bilhão de anos. Isso mostra que essas pessoas que estão debatendo e discutindo, elas têm perspectivas diferentes sobre temas variados. O outro tema discutido por essas duas pessoas de visões de mundo diferentes é sobre a morte. Para o cristão, quando ele morre, ele vai para o paraíso ou para o céu, aguardar a ressurreição do corpo. Ressurreição, segundo a tradição judaico-cristã, é o retorno da alma ao corpo que um dia foi sepultado, que um dia vai sair da tumba para ser julgado diante de Deus. Na concepção indiana, para o hindu, por exemplo, não existe a ideia de ressurreição, e sim de reencarnação. A alma ela passa por várias vidas, por vários corpos. Então as pessoas reencarnam em vários corpos. Essa reencarnação ela pode ser progressiva ou pode ser regressiva. Você pode melhorar ou você pode piorar. Então essas duas pessoas falando sobre a morte também não chegam a um acordo, porque enquanto uma pensa na ressurreição dos mortos e num juízo final, a outra pensa numa reencarnação. Isso faz uma distinção enorme de perspectiva. Outro assunto também que diferencia uma religião da outra é a questão da salvação. Na concepção judaico-cristã, Deus é o Salvador e salva o homem sem seus méritos. Ou seja, a salvação é algo totalmente externo aqui no Ocidente, particularmente no cristianismo. Deus é o autor da salvação e a salvação não depende de méritos humanos. O homem simplesmente crê e recebe a graça de Deus. No Oriente, particularmente no hinduísmo, mesmo os deuses participando do processo da salvação, a salvação é de certo modo uma conquista, porque resulta de um processo lento de várias reencarnações em que a pessoa vai passando até alcançar um estágio de superioridade, que os hindus chamam de moksha, que é a salvação, para voltar então numa vida superior. Então, se tivesse que colocarmos outros temas diante dessas duas pessoas, certamente a conversa se prolongaria muito mais, porque não pode existir certamente semelhanças tão próximas, mas também as diferenças existem.